Se você habita esse planeta e usa a internet, possivelmente você já viu uma porrada de vídeos assim. Se você não sabe essas palavras, o seu inglês precisa melhorar. Aí vai lá e seleciona umas palavrinhas aqui do lado, aí começa a colocar tipo assim, umas palavras, vai... palmito, parafuso rosca, carburador, ixi, coloca um monte de palavra aleatória. Aí você fica pensando assim, caraca, mas eu não sei essas palavras, meu inglês precisa melhorar. Será que é mesmo isso? Oi, eu sou o Teacher Anderson e venho desenvolvendo o projeto WAIG. Glad to meet you. Até o final dessa aula aqui, eu vou te entregar aplicativos que são mágicos para você resolver o seu problema de memorização e te ensinar algo valiosíssimo sobre a memorização de palavras no inglês. Se você acredita que precisa dominar um número X de palavras para ficar fluente, talvez esse vídeo seja para você. Mas meu foco aqui é falar com quem realmente tem muita dificuldade em memorizar palavras. É claro que eu fiz uma brincadeira aqui e eu não quero de uma certa forma julgar a forma com que professores e escolas trabalham seus anúncios, seus vídeos, enfim. Eu acredito realmente que existe um efeito manada ali pela atenção, né? É um efeito dominó. Os teachers vão fazendo isso e aí acabam virando essa bola de neve, né? Um monte de professor acaba fazendo isso, tudo pela atenção e, enfim, tentar vender o curso deles, né? Mas, enfim, tá no game. Eu tô só tentando compartilhar aqui um pouco de conteúdo com você. Mas eu juro que eu queria entender de verdade da onde saiu essa presepada, da onde saiu essa ideia e quem que avalia isso? Meu amigo, só para você ter uma noção, esses dias eu fui no mercado e eu fui na ala de temperos e eu descobri que eu só conhecia orégano, era orégano e pimenta do reino, tem uma porrada de outros temperos. Eu não quero aqui justificar a minha ignorância sobre temperos, mas eu queria levantar um ponto aqui. O fato de eu não saber o nome de outros temperos me torna uma pessoa não fluente no português? Se você sofre com memorização de palavras, você precisa entender para ontem a diferença entre vocabulário ativo e vocabulário não ativo. Só para você ter uma base, uma pessoa que trabalha com veterinária tende a dominar muito mais palavras relacionadas a animais em inglês do que uma pessoa que, por exemplo, está estudando sobre negócios. E vice-versa. Isso varia muito de acordo com o contexto de vida de cada pessoa. Eu vou explicar mais sobre isso. Mas antes, você precisa se contextualizar sobre uma coisa que é muito importante também: frequência e exposição. Eu desenvolvi uma analogia que ajuda muito você a entender esse processo. É a analogia do iceberg. Inclusive no curso de vocabulário que a gente tem lá no Igverse se aprofunda muito mais sobre isso. Mas enfim, quando a gente está aprendendo um novo idioma, você precisa entender que existem palavras que são frequentes. Ou seja, por elas aparecerem com muita frequência, logo a chance de você memorizar essas palavras de uma forma intuitiva é muito alta. Quanto maior for a exposição com essa palavra, maior é a chance de você registrar ela também. É por isso que você sempre lembra dessas palavras que são consideradas vocabulário ativo. Só para você ter um exemplo, a palavra happy. A grande maioria sabe que significa feliz. É totalmente possível você expressar que você está feliz usando essa palavra. E tá tudo bem, tá tudo certo. Consegue perceber que happy é uma palavra topo de iceberg? Ou seja, até para quem não é nativo, fica fácil você identificar ela porque ela é usada com muita frequência. Fato é que você vai conseguir se comunicar com palavras que são topo de iceberg. É tranquilo, tá tudo certo. Só que em algum momento você vai precisar aumentar esse seu repertório. Mas olha só que interessante. E se eu te disser que todas essas palavras que estão aparecendo aqui também são formas de você expressar que você está feliz? Possivelmente você ainda não conhecia essas palavras, ou se teve contato, você percebe que não é tantas vezes que você tem contato com essa palavra. Isso aqui a gente chama de palavras que são fundo de iceberg. São palavras ou formas de se expressar que você pode até aprender num curso de inglês,
mas não é a tendência, sabe? A tendência é que esses tipos de palavras você não domine elas em um curso de inglês, porque são formas de se expressar que estão fincadas, né, no contexto de uso nativo, ou seja, você precisa também estar mais próximo dos nativos para entender que esse repertório pode mudar. Então, usar palavras topo de iceberg vai funcionar, ok? Mas você precisa entender que existe o fundo do iceberg, né? Existem formas que só os nativos utilizam ali, porque são formas de se expressar que estão fincadas dentro de um contexto mais profundo do idioma, entende? Então, talvez se aproximar mais dos nativos possa te trazer essa observação. Por exemplo, filme, série, um intercâmbio, enfim. O fato é que para você dominar esse tipo de vocabulário que está mais no fundo do iceberg, você vai precisar morar fora, essa é uma opção, ou analisando o contexto de quem mora aqui no Brasil, melhorar o tipo de conteúdo que você está utilizando para observar a língua, certo? Então, se você está estudando o curso de inglês, você também precisa potencializar ali, melhorar a forma com que você observa a língua, dentro de contextos mais reais, né? Então, filme, série, artigo de jornal, música, enfim. E você também vai precisar melhorar a forma de você aplicar essas palavras dentro do seu dia a dia. E é aí que vai entrar os aplicativos que eu vou te apresentar aqui no final desse vídeo. E agora, talvez com esse conteúdo, você esteja com mais estômago para entender essa diferença de vocabulário ativo e vocabulário inativo, que eu gosto de chamar de inútil também. O que é um vocabulário ativo? De forma resumida, são as palavras que já estão em uma região ali da sua memória, no qual as conexões com elas já foram engrossadas o suficiente para que você utilize ou lembre elas de uma forma rápida e intuitiva, sem muito esforço. Ou seja, meu amigo, o que eu estou querendo dizer para você? A verbalização dessas palavras já foram associadas de várias formas diferentes dentro de contextos diferentes por conta da frequência que você usa essas palavras, ou seja, essas palavras têm atividade, elas são ativas para o teu contexto. Por isso que você não esquece. Por isso, meu querido, minha querida, o teacher aqui acredita piamente que a repetição é a mãe da aprendizagem. Mas não se trata de repetir para decorar, mas sim de se expor para que haja repetições. E tem diferença nisso. As palavras que você menos usa, logicamente, vão ser as palavras com que você vai ter mais chance de esquecer. Como a nossa mente é associativa e construída através de padrões de informações interconectadas, esquecemos muitas palavras justamente pela inatividade delas. Ou melhor dizendo, inutilidade. Se não usa, seu cérebro entende que você não precisa. Então é resumidamente isso. Se você está tentando registrar palavras que você não vai usar, você está perdendo seu tempo. Pode ter certeza, se você está dedicando o seu tempo a memorizar palavras que você não vai utilizar ou que você vai usar raramente, pode ter certeza que a chance de você esquecer essas palavras é altíssima. Na linha de prioridade ali da tua memória, vai olhar, o que eu preciso registrar aqui. O Anderson tá usando bastante isso daqui, então vamos guardar isso daqui. Isso aqui ele não tá utilizando muito não, então vamos deteriorar isso daqui, enfim, mais pra frente, se for importante, ele aprende. Sacou? É mais ou menos isso. Na linha de prioridade, palavras que não são ativas, né, que você não utiliza com muita frequência, vão ser esquecidas. Então a lição que fica é que se você vai aprender uma palavra que você não tem contexto para associar, não faz parte do seu contexto de vida, não tem aonde você utilizar, não tem aonde você, vamos dizer assim, ativar esse vocabulário, para que você vai aprender isso, meu querido, minha querida? E é daí que vem o questionamento aqui do Teacher Anderson. Será mesmo que você precisa aprender a falar carburador em inglês? Se você for um mecânico, talvez faça sentido. Se você não é um mecânico, para que você vai aprender? Entende? Será mesmo que você vai ter que aprender todas as palavras do inglês? Na minha humilde opinião, é
aqui não. Você não precisa dominar tudo no inglês, você não vai dominar tudo no inglês, nem que você queira. Na opinião do teacher, eu acho que você deve desenvolver, primeiramente, comunicação. Por que comunicação? Para que você utilize do inglês para aprender o inglês. Porque é assim que nós desenvolvemos o nosso português. Se um dia você deve ter se perguntado, ué, o que é isso aqui? Isso aqui é uma caneta. Ok, então agora eu aprendi que isso é uma caneta. Você usou o português. É a mesma coisa no inglês, para você adquirir novos vocabulários. Mas é claro que isso daqui eu estou dando mais um exemplo, né, de como que você pode, primeiramente, abrir a tua cabeça para avançar, né, para você melhorar esse teu repertório de palavras, mas com palavras que fazem sentido, não com palavras que não fazem sentido. Ficar aprendendo um monte de palavra que não tem utilidade nenhuma para você só vai sobrecarregar, desestimular e estressar o teu desejo de aprender o idioma, entende? Porque você vai ficar sempre com a sensação que você nunca vai dominar tudo. E você nunca vai dominar tudo mesmo, entende? Você tem que dominar o que é essencial para você. Foque em dominar aquilo que faz sentido para você. Inclusive, no Smart Pack, que é um curso exclusivo de mindsets que nós temos no Eggverse, eu estou falando muito mais sobre isso. Mas enfim, eu não quero utilizar esse vídeo aqui para te mostrar como que você pode aumentar o teu repertório, né? Já existe um curso específico para isso dentro do Eggverse, que é o Master Vocab, e como eu falei, Mindset também tem um Smart Pack, enfim. Então eu não quero utilizar esse vídeo aqui para te, vamos dizer assim, te encher de conteúdo numa paulada só. Acho que eu tô aqui mais para despertar o teu nível de consciência perante a esse problema. De alguma forma, eu quero te ajudar a melhorar esse trabalho de memorização com tecnologia, com aplicativos que realmente fazem sentido. E os dois aplicativos que eu recomendo para você é o Lexalize, que é esse que você está vendo aqui, e o Quizlet, que é esse que você está vendo aqui. Existe o Anki também, mas enfim, eu estou recomendando aplicativos que são gratuitos, né? Tem o Anki também, que é muito bom, que, enfim, faz o mesmo trabalho. Na verdade, esses aplicativos são aplicativos de flashcards, né? São aplicativos de memorização. E por que que eu tô te recomendando esses dois aplicativos aqui? Por que que você não recomenda o Duolingo, teacher? Por quê? Vamos entender melhor? Esses dois aplicativos aqui, eles têm o poder de fazer jogos, exercícios e ainda conseguem te lembrar por notificação, certo? Uma palavra que você registrou nele. Então vamos supor que você aprendeu a palavra happy. Daqui a tantos dias ele vai calcular que você não teve contato com essa palavra, ele vai lá e notifica você igual um negócio do WhatsApp aqui, sacou? E você consegue ainda criar decks, né? Ou seja, várias cartinhas, vamos dizer assim, com palavras que você teve contato ao longo da sua jornada. E não palavras aleatórias, como por exemplo o Duolingo faz, palavras abstratas, que você não tem relação. Sacou? E esses dois aplicativos que eu estou recomendando aqui, você constrói eles de acordo com o que você tem de experiência na língua, sacou? E é muito diferente, você tem conexão com essas palavras, então faz sentido você rever elas, você praticar, né? Porque você não tem um contexto nativo para observar, então a tecnologia está aí para te ajudar nesse sentido. Fato é que vale muito mais a pena você registrar palavras que você realmente teve contato ao longo da sua jornada de se tornar fluente, do que você ficar registrando um monte de palavra abstrata que você não vai ter contato nunca, entendeu? Não vai adiantar você registrar palavras que possivelmente você vai ter contato uma vez na sua vida. Não adianta você ficar enfiando um monte de conteúdo que você não vai usar. Você tem que ter esse filtro. Esse filtro é muito importante. Você olhar e falar assim, cara, acho que eu vou usar isso uma vez na vida. Pra que eu vou saber isso, entendeu? Eu pergunto, eu uso o inglês pra perguntar. Ah, era assim que fazia? Tá, então beleza. Sacou? Por que eu recomendo esses aplicativos? Porque lá, pelo menos, você vai ter contato com palavras que você tem uma conexão, que você registrou por algum motivo, você entende? Então é importante você revisar elas, porque às vezes dentro do teu contexto aqui, você não está conseguindo ativar elas por falta de exposição. E às vezes esse aplicativo, ele meio que supre isso, sacou? Então é algo que com certeza vai te ajudar muito aí na sua memorização de palavras. Claro que existem exercícios, existem trabalhos mais dedicados a isso, mas que estão em um curso mais completo, vamos dizer assim, mais dedicado a isso. E não é o objetivo do vídeo aqui eu te mostrar tudo numa paulada só. Eu acho que com essas dicas você vai ter uma melhora imediata, não só de mindset, mas também, né, de memorização. Com as dicas, com certeza, você vai conseguir
melhorar esse lado da memorização de palavras. Mas, como eu sempre digo nos meus vídeos, eu me motivei a gravar esse conteúdo aqui para pessoas que realmente têm muita dificuldade de memorizar palavras, de ajudar a quebrar essas objeções e tirar pequenos, vamos dizer assim, bloqueios emocionais que vão sendo construídos. Mas é claro, eu também sou muito honesto. Eu vendo curso de inglês, eu trabalho com inglês, eu dependo disso. Então, se porventura tocou no teu coração de você falar assim, caramba, eu gostei do que o Teacher Anderson falou, vou dar uma oportunidade, dá um clique aqui no WhatsApp, fala com o nosso time comercial, com certeza a opção não vai faltar para você, tanto para estudar com aulas ao vivo, como também para estudar com o Teacher Anderson lá no iGverse. Beleza? É isso, falou, tamo junto.